Olá, amigos da TV Impacto. Hoje estamos entrevistando a doutora Kelly Lobo e ela vai falar um pouco sobre um tema extremamente sensível e extremamente relevante dados os últimos acontecimentos no nosso município de Santarém. O tema de hoje é feminicídio e violência doméstica. Seja muito bem-vinda, doutora Kelly. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante. Doutora Kelly, do ponto de vista técnico, para a justiça brasileira, o que é necessário para classificar um crime como feminicídio e não como um crime de homicídio comum? Certo. Para classificar como feminicídio, eu preciso mais do que ter uma vítima mulher. Eu preciso ter uma elementarzinha que a gente chama no direito, né? Que é matar por razões da condição de sexo feminino. E essa expressão, ela engloba as situações que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, que são aquelas que eu vou extrair quando eu faço análise dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha, e também das situações de menosprezo, discriminação à condição de mulher, que aí engloba os cenários de misoginia, de objetificação, de posse da mulher. É importante a gente pontuar que nós já tínhamos práticas, né, de homicídios contra a mulher nessa perspectiva do feminicídio. Só que só em 2015, com a publicação da Lei 13.104, é que houve a inclusão desse nome iuris, né, dessa figura feminicídio dentro da legislação brasileira, com a inclusão do inciso 6º no artigo 121, que é o artigo do homicídio. Então nós tínhamos um homicídio qualificado chamado de feminicídio, com causas de aumento e agravantes próprias. Aí em 2024, a gente teve mais uma mudança com a Lei 14.994, que tornou o feminicídio como crime autônomo. Então a gente deixou de ser só uma qualificadora do homicídio, passou a ter um crime de feminicídio propriamente, com também causas de aumento e agravantes específicas, inclusive com pena diversa, né, da pena do homicídio qualificado. Então essa mudança, ela acabou sendo muito importante, e a gente percebe que foi uma mudança em menos de 10 anos, né, com 2 tipificações, para tentar acompanhar e dar uma resposta, né, do Estado para esses altos índices de criminalidade contra a mulher, já que o Estado, além de mudanças legislativas, também tem que proporcionar políticas públicas, enfim, todas as medidas que sejam capazes de frear, né, essa violência. Perfeito, doutora. Por que essa mudança importa tanto na prática? Quais foram as consequências, quais foram as mudanças efetivas que essa classificação causou? A questão principal aqui gira em torno da resposta penal e do processamento também, né? A pena do feminicídio, com a alteração de 2024, passou a ser a mais alta da nossa legislação, de 20 a 40 anos. Um homicídio qualificado, por maior que seja a qualificadora, né, a pena vai até 30, de 12 a 30, a gente passou a ter para o feminicídio 20 a 40. E essa pena pode ficar muito mais alta por conta das causas de aumento e das agravantes específicas para o feminicídio. Então, esse é um ponto principal. A outra questão é que nós temos um tratamento mais recrudescido, porque é um crime hediondo, né? Então, não vai ser possível estabelecer fiança, a progressão de regime é dificultada. Geralmente, quando eu falo isso, sempre as pessoas dizem, mas ninguém fica preso naquele tanto de pena que é estabelecido na sentença, né? Olha, estabeleceu 20 anos, mas ninguém vai ficar preso 20 anos. A ideia, na verdade, não é essa, né? Nós temos uma execução penal que ela é progressiva. Então, assim, a pessoa vai cumprindo parte da pena e as outras condicionantes e ela vai mudando de regime de pena. Só que quando eu tenho uma pena mais alta, essa pessoa vai passar mais tempo para poder sair do regime fechado para o semiaberto e assim por diante. Então, a gente tem a pena mais alta, ser um crime hediondo com essas dificuldades processuais, e também as agravantes, como eu disse, as causas de aumento de pena específicas que podem aumentar para muito além de 40 anos a pena aplicada nesse indivíduo, né? Quando ele, por exemplo, pratica o crime descumprindo uma medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. E essa classificação, ela já é determinada num primeiro momento na delegacia ou é determinada posteriormente? Ela é determinada desde o início da persecução penal. Então, a Polícia Civil, que é quem primeiro tem, né, o contato com essa situação, ela já define como feminicídio, tanto numa situação de um flagrante, né, quando eles lavram um flagrante, quanto na situação do registro de uma ocorrência. E a condução da autoridade policial vai ser toda no sentido de unir os elementos de informação e as provas que comprovam a existência desse feminicídio. Mais para frente, né, quando começa a fase processual mesmo, o promotor de justiça, da mesma forma, já tem a classificação vinda da delegacia e a confirmação, né, com os elementos de prova
e tudo, oferece a denúncia para dar um impulso inicial a esse processo, e o juiz durante a persecução. Então, desde o início da persecução penal, lá na delegacia, eu já tenho a classificação dada como feminicídio. E quais são os sinais que demonstram que uma relação passou do seu limite, que realmente já está sendo cruzado ali o limite do que é normal e do que é uma violência? Essa resposta eu sempre digo que é uma resposta muito difícil, né? Sim. Porque, teoricamente, a gente pode falar sobre a questão do ciclo da violência, né? Para alertar essa mulher de quando que ela tem que já começar a pensar ali, será se vale a pena se manter nesse relacionamento, se já não é hora, né, de encerrar antes de chegar a uma violência física. Porque nos foi ensinado, e aí é um conceito retirado de estudos feitos por vários experts, que antes da violência física, a gente tem uma série de violências que antecedem, né? Como, por exemplo, a questão do isolamento social dessa mulher, o controle excessivo, a questão da violência psicológica, patrimonial, e a questão das ameaças, primeiro as veladas, depois as ameaças diretas, né? E, então, esse ciclo sempre foi ensinado pra gente, e a gente sempre pontuou, né? Olha, você vai percebendo esses sinais, e aí você já se adianta para evitar uma violência física lá no futuro. Só que hoje a percepção que a gente tem é de que parece que isso tem acontecido quase que na mesma oportunidade, né? A violência física ela já vem quase que junto com os outros sinais. Mas na verdade é só uma percepção que a gente tem por conta da realidade que a gente enfrenta. Veja, nós tivemos uma mudança de padrão nas relações, né, entre homens e mulheres, no sentido de as mulheres passaram a ocupar, né, seus cargos, exercer suas carreiras profissionais, e com isso a gente tem uma outra formatação nas famílias, e às vezes alguns homens que foram educados naquela estrutura mais machista, né, de domínio, acaba não conseguindo sustentar uma relação com essa mulher da modernidade, né? E isso já é um ponto a se considerar. A gente passou a ter uma visibilidade maior para as violências, não só para a física, né? A gente passou a ter uma visibilidade para os outros cenários de violência que antes as pessoas não se alertavam. Então se conversa muito mais sobre isso, e às vezes essa violência ela é muito sutil, e ela precisa que a pessoa esteja mesmo ali, sabe, muito consciente de que ela está acontecendo. E eu acho que também um outro fator muito importante é a questão desses movimentos, desses discursos extremistas, né, que têm surgido principalmente no meio digital, de machismo, né, de superioridade masculina. Então, acho que tudo isso vai dando na gente a impressão de que essa escalada ela deixou de existir, mas na verdade ela se mantém. O que a gente tem que estabelecer como mulher é a nossa, sabe, aquela nossa linha, aquela nossa barreira que não pode ser ultrapassada, que é o respeito, né? A partir do momento que as nossas liberdades começam a ser cerceadas e você vê que, aquela pessoa ultrapassou aquela barreira do que é o aceitável, tem que encerrar. Agora, como eu estou falando, teoricamente, quando a gente não está dentro do relacionamento, fica mais fácil da gente visualizar, orientar, né? Mas quando a gente está no relacionamento, a gente já tem que entrar mesmo apaixonado, tendo consciência de que tem um limite, sabe? Nada pode ultrapassar aquele limite, senão dali para chegar numa violência física gravosa, né, até numa tentativa de feminicídio ou até no feminicídio consumado, é questão de tempo. Doutora, sobre questões mais práticas de prevenção, o que é a medida protetiva, quem pode pedir e quanto tempo ela leva a ser concedida em Santarém? Bom, as medidas protetivas de urgência, elas são essas ordens judiciais imediatas que servem de resguardo, né, a essa integridade física e psicológica da vítima. Elas, pela lei, elas devem ser deferidas pelo juiz em até 48 horas após, né, a solicitação. A vítima pode diretamente na delegacia, né, de atendimento à mulher, e a autoridade policial pode também auxiliá-la nesse sentido, né? Ela pode, a partir de um advogado, de um defensor público, fazer esse pedido pela medida. As medidas geralmente são as mais conhecidas, né? A questão de afastamento do lar, a questão de distanciamento, né? Também pode haver a suspensão do porte de arma para aqueles que têm arma. Enfim, essas medidas todas de resguardo, elas devem ser deferidas o quanto antes, né? Como eu disse, a lei ela estabelece o prazo de 48 horas, mas aqui em Santarém, como nós temos um juizado e um juizado bastante atuante, elas costumam ser deferidas no mesmo dia, no máximo em 24 horas. O que fazer se essa medida for descumprida? Se for descumprida, a mulher, a vítima, tem que acionar logo o 190, informar a Polícia Militar ou a Patrulha Maria da Penha, né, se já houver um acompanhamento anterior.
e a delegacia da mulher para registrar essa ocorrência, porque o descumprimento da medida protetiva de urgência hoje é crime, né? Está previsto no artigo 24 da Lei Maria da Penha, tem pena de 2 a 5 anos, inclusive é o único crime previsto, né, nessa lei, e esse agressor que descumpriu essa medida, ele vai ter uma prisão preventiva decretada em seu desfavor por conta disso, né? Então essa é a medida. Em relação a esse tipo de crime, que envolve violência doméstica, que envolve todo esse quadro familiar delicado, que tipo de prova é mais útil para mostrar ao judiciário que realmente existe um quadro de violência? Todas as provas, tudo que for possível. Eu costumo dizer que nessa situação que envolve violência contra a mulher, todos nós, a sociedade como um todo, somos testemunhas, né? Então, às vezes, a gente não quer se envolver, diz, não, isso aí é uma questão deles dois lá. Não, isso é uma questão de todos nós. Com os índices do jeito que estão, com o tanto de feminicídio acontecendo a todo instante, todos nós somos responsáveis. Não tem essa de dizer, não vou me meter. Não, todo mundo deve. Então, as testemunhas, né, em primeiro lugar, vizinhos, parentes, pessoas que viram, ouviram, né, sobre a violência. Também as mensagens, né, de WhatsApp, tirar os prints, né, os famosos prints do WhatsApp, dos e-mails, das redes sociais, né, com as possíveis ameaças, ou os áudios, né, com essas ameaças. Se houver atendimento médico, porque a violência foi física, ela juntar o prontuário, o boletim médico do atendimento nas UPAs. Se houver situações anteriores de violência, ela junta tudo, né? Então, porque às vezes já vem, né, de um encadeado de situações de violência. Tudo que ela tiver, tudo importa para a elucidação desse caso e para que ela consiga ter uma responsabilização desse agressor. Doutora, além da polícia, que outros órgãos a mulher pode acionar? Como você disse, a Polícia Civil, né, principalmente a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, mas além da DEAN, também a Promotoria de Justiça da Mulher, né, no âmbito do Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública também tem um papel muito importante na orientação dessa mulher e até no auxílio no pedido das medidas protetivas de urgência. Também nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né, no âmbito do município de Santarém, também vai dar esse suporte social para essa mulher, né? Porque não são várias coisas, vários cenários, né? Não é só a questão jurídica, mas também envolve o social, psicológico. A gente também tem a Patrulha Maria da Penha, né? Como eu disse, para os casos que já vêm sendo seguidos, acompanhados, né? No âmbito da Polícia Militar, especialmente nos casos que envolvem medida protetiva de urgência, e sem deixar de considerar o papel importante também da OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa subseção tem uma comissão da mulher, e essa comissão também pode dar esse suporte, especialmente suporte jurídico para essa mulher vítima de violência em Santarém. Doutora, agradecemos a sua presença aqui na TV Impacto. Foram informações extremamente relevantes para o público geral. Mais uma vez, obrigada por atender o nosso convite. Agradecemos também a sua audiência. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.